Vamos lá para algumas dicas sobre gravação profissional, preparação do ambiente. Isso aqui pode ser muito discutido também nos fóruns e podemos trabalhar bastante esse assunto. É resumido, claro, tem coisas aqui nesse documento que eu não vou entrar agora com vocês, mas vocês podem pesquisar, podem ler, podem questionar para conversarmos mais sobre isso. A questão toda é que algumas coisas são importantes na hora que a gente monta um ambiente para produzir essa videoaula. É claro que nem sempre essas coisas todas que estamos falando aqui vão ser possíveis. E outras situações, você tem um outro extremo, que é a possibilidade de ter um estúdio preparado, com isolamento acústico, com iluminação adequada, com microfones profissionais, em que vocês vão poder gravar essa aula com todo um assessoramento. Mas eu estou considerando aqui a pior hipótese, que é aquela em que vocês mesmos, com computadores, vão tentar produzir as suas aulas. Nós vamos trabalhar nessa realidade por enquanto. Bom, primeira coisa é que quando a gente for gravar esse vídeo, então, é que o local seja apropriado, tá? E não é necessário, então, toda uma sofisticação, mas alguns cuidados são importantes. Tá? A questão da iluminação, então, ambiente bem iluminado, isolamento acústico, ou seja, um ambiente mais silencioso possível, e nunca utilizando fundos complexos, ou seja, um fundo cheio de imagens, cheio de movimentos, de objetos que tornam aquela imagem dispersiva e eu vou perder o principal dela. Então, um fundo neutro, um fundo plano, isso é importante, uma cortina, algum detalhe. Neste caso que eu estou demonstrando aqui, eu tenho um fundo verde que eu vou usar ele, inclusive, para remover depois. Tá? Evite janelas e luz contra a câmera, certo? Que toda vez que estão acostumados a tirar fotos, toda vez que eu coloco uma luz contra a lente, eu tenho, então, um efeito que escurece aquilo que me interessa. Então, sempre a lâmpada tem que estar atrás da câmera. Tá? Roupas lisas, sem detalhes, sem estampas, principalmente sem listras. Você já deve ter observado várias vezes em filmagem, quando tem essas listras, elas ficam dando um efeito de movimento, e isso é possível remover com câmeras profissionais. Se a gente tem uma câmera simples, não vamos conseguir fazer isso. Então, usar roupas lisas, com cores lisas. Usar roupas com cores lisas. Gravando em pé, movimentos lentos e menores. Por quê? Porque justamente daquilo que nós falamos antes, se eu posso reduzir o número de quadros depois, se eu posso ter um ganho depois com isso, é importante. Porque se eu tenho movimentos muito acelerados e muita movimentação, além de cansar um pouco, eu também depois eu vou ter, quando eu diminuir a qualidade, isso vai representar bastante. Aí eu não vou poder fazer isso para não perder tanta qualidade. Então, é um lugar tranquilo, o ruído de computador, ruído de celular ligado, essas coisas todas não são bem-vindas. Dicas interessantes, por exemplo, vocês estão numa sala, coloquem cartazes na porta dizendo que estou gravando, não interrompa, só interrompa se for urgente. Aquela história da lampadazinha no ar, ou seja, a partir do momento que eu estou com essa informação, procuro não interferir muito. Evite contextualizar na aula as coisas que estão acontecendo naquele momento, porque como ela é assíncrona, ela vai ser assistida a qualquer momento, então dar um bom dia, dar uma boa tarde, dar uma boa noite, às vezes fica esquisito justamente porque eu estou dando um bom dia e ele está assistindo à noite. Então não contextualiza, procurem sempre manter sem horário, sem data, para evitar essas questões de sincronia. Pontos... depois nós vamos falar mais sobre os pontos de silêncio, que são importantes para a gente poder fazer cortes, ou seja, se eu tenho que fazer uma troca, na hora que eu estou capturando um áudio, eu quero fazer uma troca, eu sei que ali vai ser um ponto de corte, basta ficar em silêncio. Quando eu for editar isso, eu vou saber que esse silêncio vai ser fácil de identificar naquela linha de áudio, que ali é um ponto de corte. Então, fazer os momentos de silêncio sempre são muito úteis para depois na hora da edição. Tá? A filmadora ela tem que gravar com 30 ou 60
quadros por segundo. Por quê? Porque eu vou capturar a melhor qualidade possível, trabalhar com 30. Se eu precisar reduzir depois, vai ser muito tranquilo. Agora, se eu já produzir gravando com baixa qualidade e ainda eu perceber que isso não ficou bom, não tenho alternativa nenhuma. Então, nós sempre produzimos com a melhor qualidade possível e vamos reduzindo depois à medida que é necessário. Não utilizamos zoom digital. Quando precisamos fazer alguma aproximação, sempre utilizamos o zoom óptico ou não utilizamos zoom, tá? A questão de manter a câmera sempre num tripé fixa para ela não ficar sacudindo. Então, às vezes uma mesa de escritório em que eu estou com a câmera e estou com um computador, se eu tenho muitos movimentos que eu estou fazendo ali, a câmera vai ficar sacudindo o tempo todo. E isso vai gerar um desconforto. Então, deixa a câmera à parte da mesa, num tripé, mostrando a filmagem, para evitar esse sacode aí o tempo todo. Tá? Iluminando bem o ambiente, então, mesmo com um spot pelo menos de luz, é importante que existe uma lâmpada para melhorar o ganho de luz e dar um conforto melhor. Isso vocês vão analisar sempre de acordo com o ambiente. Se o ambiente já é bem iluminado, isso não precisa, mas tem. E ainda na questão da iluminação, tem todos os detalhes. No meu caso, sou careca, então se eu boto a lâmpada por cima, como está agora aqui, vocês podem ver que fica um reflexo. Tem produtos para maquiagem, produtos que tiram esse brilho e que deixam a imagem com melhor qualidade de acordo com aquilo que vocês precisam. Então, cada um vai investir o que julga necessário. Ainda finalizando com relação ao planejamento, porque depois nós só falamos do planejamento e do áudio, que é o último item aqui que eu vou abordar. Façam sempre o roteiro, ou seja, planeja a aula antes, repassa tudo no software, verifica se o PowerPoint está do jeito, você simula, se não for necessário, faz uma gravação simples, rápida, mas só para ver se aqueles passos que eu estou programando vão acontecer mesmo. Então, o roteiro, fazer um pequeno storyboard da minha caminhada sempre é importante, saber para onde está indo. Tá? E ainda, por fim, nesse assunto, a gente pode trabalhar todas as questões do objetivo, do público-alvo, né? Ver que linguagem eu vou poder utilizar. Se eu vou usar uma linguagem muito formal, eu vou ser cansativo, né? Se eu usar uma linguagem muito informal, eu vou trazer para o meu curso aquilo que não é o assunto, eu vou perder seriedade, não posso brincar muito, eu não posso... tem que entender com quem eu estou lidando. Bom, são coisas bem óbvias, né? Não custa a gente falar sobre isso. Com relação à linguagem audiovisual ainda, que as expressões que nós temos, se nós vamos utilizar o rosto, se vamos utilizar só o busto, se nós vamos utilizar o corpo todo, às vezes é necessário fazer isso. É tranquilo produzir de qualquer uma das formas, só que nós temos que entender o que estamos fazendo e às vezes podemos trabalhar isso. Aqui eu tenho então uma descrição de vários planos de filmagem que são interessantes, né? Ainda posições de ângulo, de movimento de câmera quando é o caso, ou seja, quando a gente faz um zoom, a gente traz para uma conversa mais de perto. Quando eu vou mais para longe, eu faço um outro plano, então, e eu vou transmitir outra realidade. Um exemplo assim, câmera baixa, por exemplo, enfoca a ação de baixo para cima. Então, isso aqui dá uma ideia de superioridade, aumenta o objeto ou a pessoa, certo? Quando eu enfoco de cima para baixo, ela dá uma ideia de inferioridade. Então, quando é o caso, raro da gente ter tudo isso, tem essas coisas todas aqui, movimentos de zoom e câmeras que estão descritos. Nosso último item que eu vou abordar, e é um dos mais importantes, porque de fato, se vocês não estivessem me vendo bem agora aqui, não teria tanto problema. Agora, se vocês não me escutarem, realmente nós vamos ter uma grande encrenca nesse assunto, né? Porque a minha imagem, a minha expressão não é tão importante, embora possa ajudar, mas o áudio é o mais importante. Então, nesse caso, a gente tem que trabalhar com alguns equipamentos de melhor qualidade. Não dá para utilizar
qualquer microfone. Os microfones de laptop dos equipamentos com notebooks, etc., eles não têm uma captação muito boa. Ou às vezes, como é o caso de alguns equipamentos como o do celulares agora, mais modernos, e dos próprios tablets, eles têm um ganho muito alto às vezes e a gente termina pegando muito ruído. O bom é ter microfones direcionais, que são aplicados para aquilo que a gente precisa realmente. Microfones que têm um ganho para aquilo que a gente precisa. Aqui eu tenho alguma dica de algumas coisas que podem ser feitas, para algumas configurações que podem ser feitas no Windows para tirar eco. Tá? Vocês podem ler depois, a gente conversa. Bom, em relação ao áudio ainda, mais uma dica é que nunca grave com volume máximo, estourando, né? Então sempre tenta colocar com os 80% ou volume num número menor um pouco, para também não estourar, mas também aproveitar o ganho que é necessário. Bom, os ruídos estão em toda parte. E não temos como escapar deles, mas algumas dicas são importantes para diminuir o ruído e aumentar o conforto de quem está escutando. O principal realmente são equipamentos de qualidade, como eu falei já, microfones direcionais, que não pegam todo o ambiente, mas aquilo para que ele está apontado, o áudio que está ali, a onda que vem da minha fonte principal de informação. Tá? A primeira regra, então, desliga tudo que não é necessário para a gravação. Tá? Se o computador é muito barulhento, tenta afastar dele, usa um cabo para colocar o mais distante possível, ou seja, tenta levar aquele som para mais longe. Né? Se tem rua barulhenta, usa o microfone apontado de costas para a fonte de ruído. Né? Então, a posição em que eu vou me colocar dentro da minha casa, dentro do meu escritório, dentro do órgão que a gente está filmando e essas videoaulas, às vezes só alterar a posição na mesa já representa bastante isso, deixando o ruído numa posição oposta à captura do microfone. Então, se nós temos atrás de nós a janela e logo ali uma rua, eu não fico nessa posição, eu me inverto para que a fonte fique no outro sentido, a fonte de ruído. Quando nós temos o ruído e já capturamos com ruído e precisamos removê-lo daquela minha captura, então existem os softwares, o Audacity, que é um que nós vamos utilizar, remove ruídos. Isso não é tão simples e às vezes resolve, às vezes não resolve, dependendo do tipo de ruído, mas a gente tem algumas dicas que eu vou mostrar ali de como a gente o software perceber melhor o ruído no ambiente, então ele consegue fazer uma redução boa. Funciona e tem forma da gente fazer isso aí. Por isso, justamente, que eu vou mostrar outros softwares. O Camtasia não trabalha isso no áudio, mas a gente pode levar o áudio para um outro sistema, trabalhar ele e trazer ele de volta. Algumas dicas ainda importantes nunca coloque áudio nas suas caixas de som, sempre fone de ouvido, né? Porque esse microfonia que gera, né, o teu microfone captando o som das caixas de novo, isso é desastroso. Então nunca faça isso. E nunca fale em direção a uma parede lisa. Então, se atrás dessa câmera que eu estou falando com vocês tiver uma parede lisa, eu vou ter um eco indo e voltando aqui. Então, o bom é deixar um ambiente fundo para trás do microfone que está capturando, para justamente não ter o eco, porque tirar um eco é bem mais difícil. Então, são detalhes simples, mas que vão fazer toda a diferença para o nosso trabalho. Depois, nós entramos mais... Em cada situação nós vamos entrando em mais detalhes nisso. Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido importante falarmos sobre isso. Se vocês agora não entenderam tudo e onde essas coisas vão ser aplicadas, logo adiante eu garanto que vocês vão começar a dar valor para essa conversa. Até adiante e as novidades aí que a gente vai ter já fazendo o software funcionar. Vamos dar uma olhada agora então na interface, no gravador e no editor do Camtasia.
Até lá.